E aí, caminhantes, boa tarde. Tudo bem contigo? Bom, estou aqui novamente para mais um passo, né? Na nossa caminhada, do nosso caminho na caminhada, tá bom? Eu estou em um lugar aqui que eu já falei algumas vezes desse lugar, você já conhece e tal, né? Mas eu quero meditar com você em alguma coisa, um aspecto, né, interessante. Ele está passando por aqui, Deus nos fez lembrar algumas coisas, tá? Esse aqui, ó, é o Bosque do Pau-Brasil, tá? Essas árvores todas que você está vendo aí atrás é pau-brasil, tá? Então é um momento de restauração, né? De preservação, tá? Pau-brasil, você sabe, uma árvore, né? Que foi praticamente extinta aqui das nossas matas, principalmente da Mata Atlântica brasileira, né? Por causa de algumas coisas, tá? E essa árvore ela tem uma característica muito interessante, né? Muito legal. Por que ela foi quase extinta aqui das nossas matas? Por isso aqui, ó. Vou mostrar, né? Olha aí, tá? Por essa cor dela aqui, né? Tá um vermelho, né? Um vermelho sangue mesmo, tá? A gente pode dizer que essa aqui é uma árvore que sangra. Então, aqui o aspecto dela aqui, quando você olha aqui, parece que ela está sangrando. Tem um buraco aqui, ó, né? Ó, tem um buraquinho aqui. Vou mostrar mais de perto para você, né? Tá vendo? Tem um buraco, né? E a seiva que desce dela, tá vendo, né? Uma seiva vermelha mesmo, né? Como um sangue, tá bom? Tem uma árvore, posso dizer que é uma árvore que sangra, tá bom? E quando eu pensei em árvore que sangra, então eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Bom, essa árvore, por que ela foi extinta? Porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, lá em 1500, e eles entraram a mata, ali, né, a Mata Atlântica, eles se depararam com essa madeira, tá? Com essa madeira. E perceberam essa cor, né? Que essa madeira pode se transformar, ela doa, né? Essa cor, tá? Tá até aqui vermelho, né? Se extrai esse corante dessa madeira. E isso é muito importante para eles. Por quê? Porque esta cor, naquele tempo, na Europa, era importantíssima, porque é ela quem dava a cor, né, dos nobres, né, dos clérigos. Então todos eles dependiam desta cor para suas roupas, para demonstrar o poder, realeza e tudo mais. E eles tinham uma outra fonte, né, para essa cor, e que não era muito boa, não era muito eficaz, né? E quando encontraram, né, aqui no Brasil esta madeira, eles ficaram extremamente felizes, tá? Então isso virou assim uma devastação completa nas nossas matas, porque eles queriam levar todas as madeiras que eles encontravam, todas as árvores de pau-brasil que eles encontraram. E levaram, fizeram muita fortuna, né, com esta madeira. E assim, aqui no Brasil praticamente elas quase não existiram mais. E daí vem o nome Brasil, né? Pau-Brasil, porque é por causa desse vermelho que parece brasa, né? A brasa, Brasil. Então veio o nome do Brasil, a nossa alma brasileira, certo? Bom, hoje a gente julga, né, esse ato deles, essa exploração devastadora dos portugueses das nossas matas, do pau-brasil, a gente julga como errado, como condena, né, eles nesse aspecto, tá? Mas também precisamos entender que é complicado você julgar um ato de 500 anos atrás com os pensamentos, com os conceitos, com os valores que se tem hoje, tá? Então a gente precisaria relevar, porque se você for pensar na época, tá, o que eles estavam fazendo estava dentro do que era padrão, do que era normal, do que era aceito, do que era feito, né? Não só pelos portugueses, mas qualquer nação. Todas elas tinham o seu lado explorador, e as que tinham condições de explorar os mares e outros territórios, outras terras, eles faziam, empenhavam muito dinheiro, né, na expectativa de alcançar riquezas em outros lugares. Então era o natural, você não pode condenar, né, algo que era natural 500 anos atrás com os conceitos que se tem hoje. Tá? Claro que hoje não se pensa nisso, né? Nem imagina. Embora, se você for analisar, existe ainda essas questões, né? Vai pensar nas terras, né, raras, nos minérios e nos ouros que ainda se exploram, tal, e que se explora tudo de forma errada. Aí sim você pode aplicar, né, o conceito hoje, julgando os exploradores de hoje, tá? Mas lá de 500 anos atrás para cá é complicado. É como você querer condenar o seu tataravô, né, pelos atos que eles faziam lá atrás,
né, pelos conceitos de hoje, pelos valores de hoje. Tá? Então a gente tem que entender e compreender um pouco isso. Não que valores mudam, né? Mas a forma de agir, modo de pensar, modo de esclarecer as coisas é um pouco diferente. Tá? Então a gente precisa relevar um pouco isso, tá bom? Não estou desculpando não, né? Só estou querendo pôr um pouco de luz nessa questão de julgamento, tá bom? Mas passando um pouco disso, né? Quando eu vi essa árvore sangrando aqui, né? A árvore que sangra, eu pensei num outro sangramento. Eu pensei num outro derramar de sangue, né? Aqui não é sangue, é a cor de sangue. Mas eu pensei num sangue mesmo derramado. A palavra de Deus nos diz que houve um momento em que alguém, pregado em uma cruz, derramou o seu sangue. Jesus. É de Jesus que eu estou falando. E por que Jesus derramou o seu sangue? Jesus derramou o sangue para trazer ao homem um perdão, para trazer ao homem rendição, para trazer ao homem a restauração de um caminho de paz com Deus. A gente tem que entender que a Bíblia, ela tem conceitos, tem valores, que não passam, porque ela mesmo diz, né, Deus falando na sua palavra, que passará céus e terra, mas a sua palavra não passará. Porque os conceitos que ele nos dá, os ensinos que ele nos dá na sua palavra, são conceitos eternos, são conceitos que se aplicam hoje, né, e todos encontram e entendem, né, os valores desses conceitos, desses ensinos, né, sem questionar. Tá? Você acha que nós mudaríamos a lei de não matarás? Que foi dada lá no deserto, no Êxodo? Certo? Não se muda, né? Mas a cada vez está se afinando esta lei, este conceito, tá? De não matarás. Tá? E assim por diante, muitos outros conceitos. Mas existe um conceito, um ensino bíblico, de que o homem, em um determinado momento, ele rejeitou o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele rejeitou o senhorio de Deus sobre a sua vida. E por isso, Deus então o impediu de estar na sua presença. Ele teve isso como uma rebeldia, como uma desobediência, e teve isso por pecado. Foi um pecado. E por causa deste pecado, todos os homens descendentes daquele que pecou lá atrás, também receberam essa mesma condenação e ficaram impedidos de entrar na presença de Deus. Mas Deus, na sua justiça, na sua bondade, ele propiciou que também por um ato, né, que foi o derramar do sangue de Jesus, o homem que entendesse, né, e voltasse atrás naquela desobediência lá, né, e aceitasse o senhorio dele sobre a sua vida, tá? Por este ato de derramar do sangue de Jesus, ele seria perdoado. Então, aquele que aceita Jesus como Senhor em sua vida, pelo derramar do sangue de Jesus, tem o perdão daquele pecado, perdoado. E assim, então, abre-se um novo caminho, um caminho novo, né, que Jesus chama um caminho na sua própria carne, para a entrada na presença de Deus. Tá? Esse ensino, esse conceito é a base da palavra de Deus, é a base da razão de que porque Jesus veio ao mundo, é a base, né, que nós cremos, nós pregamos e entendemos que através do sangue de Jesus é que nós temos paz com Deus. Então, quando eu vi essa árvore sangrando, né, eu lembrei disso, né, desse derramar de sangue de Jesus. Porque também Jesus, e algumas vezes, ele é comparado como uma árvore. Né? Ele falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Paulo também diz que Jesus é a oliveira verdadeira e nós somos enxertados nele. E podemos ser enxertados porque ele derramou o seu sangue. Então Jesus também foi uma árvore que sangrou. Né? Então, quando eu vi essa árvore sangrando aqui, né, eu lembrei disso. E queria trazer esse pensamento, essa ideia para você, sobre esse conceito. Tá bom? Então você pensa nisso, tá bom? Esse é o nosso passo de hoje, no nosso caminho da caminhada. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Fica na paz.